Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula da disciplina Inteligência Artificial eu irei abordar o tema Aprendizagem de máquina não supervisionada com foco em clusterização. Pessoal, vocês já viram essa figura? Ela apresenta as três principais abordagens de aprendizagem de máquina, que é a aprendizagem de máquina supervisionada, não supervisionada e aprendizagem por reforço. Pessoal, nós já estudamos a aprendizagem supervisionada, especialmente os algoritmos que implementam a tarefa de classificação e regressão. Inclusive, na videoaula passada, nós estudamos regressão, especialmente linear regressão. E como eu já falei, na aula de hoje, nós iremos estudar a aprendizagem não supervisionada. Nós vamos aprender na aula de hoje um algoritmo que implementa a aprendizagem não supervisionada, que é o Caminhas, ok? Beleza, pessoal. Então, como eu já falei, nas aulas anteriores, nós aprendemos a trabalhar com classificação, algoritmos de classificação e de regressão. E a gente aprendeu que um algoritmo de classificação ele tem como base um dataset, ou seja, um conjunto de registros supervisionados ou rotulados, onde o valor do atributo classe é um label, um rótulo, beleza? Já quando nós trabalhamos com regressão, esse conjunto de treinamento, o valor do atributo classe é um valor numérico, ok? E a partir desses datasets, desses conjuntos de registros ou conjunto de treinamento, é possível nós aplicarmos algoritmos de classificação ou de regressão. Nós vamos criar modelos de predição, ok? Então, nós já sabemos que, por exemplo, um classificador ele seleciona uma classe a partir de um conjunto de classes que adquiriu durante a fase de treinamento, a fase de aprendizagem. E ele acaba por conhecer as classes possíveis. Mas, pessoal, o que acontece se eu não souber os rótulos possíveis? O que acontece se nós nos depararmos com um dataset cujos registros não estão classificados, não estão rotulados? Está entendendo? Como vai ser possível explorar esse dataset? E aí vamos supor que eu queira, a partir desse dataset, descobrir os possíveis grupos. Por exemplo, vamos supor que nesse dataset tenha o registro de 1000 pessoas, cada uma representada por 20 atributos. E eu quero que o sistema particione as pessoas em grupo. Beleza? Esta tarefa ela é chamada de clusterização, pessoal, que é uma forma de aprendizagem de máquina não supervisionada. Beleza? Então, na aprendizagem supervisionada, nós temos um conjunto de registros não rotulados, por exemplo, registros relacionados a pessoas, e a partir desses registros eu quero aplicar algum algoritmo que permita particionar esse conjunto de registros em grupos. Esses grupos ali são chamados de clusters, onde nós podemos compreender esses grupos como comunidades, onde vão fazer parte dessas comunidades, ou desses grupos, ou desses clusters, pessoas que possuem características similares, interesses em comum, por exemplo. Beleza? Então, pessoal, para reforçar a ideia, clusterização. O sistema divide um conjunto de registros em clusters, ou grupos, com base em alguma medida de similaridade. Existem dois tipos principais de algoritmos de clustering. O Caminhas Clustering, que a gente vai aprender na aula de hoje, que é um algoritmo simples,
Para este tipo, dizemos ao algoritmo quantos clusters deverão ser criados. Por exemplo, por favor, agrupe essas 1000 pessoas em 3 grupos. Por favor, agrupe as páginas da web em 15 grupos. E aí, esses métodos, eles seguem o nome de algoritmo de clusterização caminhos. Tem também o hierárquico clustering, ou agrupamento hierárquico, que é uma outra abordagem de clusterização, onde nós não especificamos quantos clusters deverão ser criados. Em vez disso, o algoritmo começa com cada registro em seu próprio cluster, e a cada interação do algoritmo, ele combina os 2 clusters mais semelhantes em um, e faz isso repetidamente até que haja apenas um cluster. Beleza? Pessoal, dentre as possíveis aplicações de clusterização, é possível citar marketing, onde a clusterização é usada para pesquisa e segmentação de mercado, análise de redes sociais, onde a clusterização permite reconhecer comunidades que compartilhem de alguma preferência ou opinião. Reconhecimento de imagens, sim, clusterização pode ser usada para reconhecimento de imagens, onde a clusterização pode ser aplicada para se reconhecer uma pessoa ou um objeto numa foto. Finanças, clusterização pode ser utilizada para agrupar empresas por similaridade, por exemplo, aplicações, certo? Então são alguns exemplos de aplicações possíveis por meio de clusterização. Legal, vamos começar agora então a aprender como funciona o Caminhas. O Caminhas, pessoal, é o algoritmo de clusterização mais popular. O Caminhas Clustering, com o Caminhas Cluster nós especificamos quantos clusters deverão ser criados, certo? Onde o K, o K, ele se refere ao número de clusters que serão criados, número de grupos que serão criados, certo? Então, se quisermos fazer 2 grupos, K é igual a 2. Se queremos fazer 100 grupos, K é igual a 100, certo? Nesse gráfico é possível observar algumas instâncias, ou seja, registros que queremos agrupar em 3 grupos, ou seja, K é igual a 3. Suponha que eles são raças de cães e as dimensões são altura e peso, certo? Como K é igual a 3, escolhemos 3 pontos aleatórios como centroides iniciais de cada grupo. Pessoal, o centroide inicial significa o centro inicial ou a média do cluster. Beleza? Então observe que no gráfico 3 centroides iniciais foram definidos de uma forma aleatória. Beleza? E aí, pessoal, em seguida, vamos atribuir cada instância, cada registro ao centroide mais próximo. Os pontos atribuídos a cada centroide são cluster. Beleza? Então, criamos K-clusters iniciais. E agora, para cada cluster, calculamos o ponto médio desse cluster. Beleza? E dessa forma, o nosso centroide ele será atualizado. E aí, pessoal, a ideia é repetir essa interação até que os centroides tenham atingido um número máximo de interações e que não haja mudanças entre eles. A cada interação, a ideia é atribuir uma instância ao centroide e recomputar os centroides. Deu para entender? Certo? Então, uma vez que a gente definiu os centroides de uma forma aleatória, os iniciais, a cada interação do algoritmo, novas instâncias são adicionadas ao centroide, usando métricas de similaridade. Beleza? Então, o algoritmo básico de caminhos é bem simples. Então, primeiro,
selecione K instâncias aleatórias para serem os centroides iniciais. E aí, nesse laço, né, definido através do repeat, esse repeat ele vai ser executado até que os centroides não mudem muito, certo? Então, a cada interação, né, o que vai ser executado pelo algoritmo? Primeiro, atribuir cada instância ao centroide mais próximo. Segundo, atualize os centroides calculando a média de cada cluster. Beleza? Então vai ficar, né, repetindo essas operações até que os centroides não mudem muito. Deu para entender? Eu vou explicar passo a passo, pessoal. Por exemplo, ó, vamos seguir exatamente esse exemplo aqui. Ó. Considere os seguintes pontos, as seguintes coordenadas, x e y. Certo? Então nós temos aí algumas coordenadas, um conjunto, né, um conjunto de dados, e aí digamos que queremos agrupá-los em dois grupos, ou seja, em dois clusters. Seguindo o algoritmo, os passos do algoritmo, o passo 1, selecione K instâncias aleatórias para serem centroides iniciais. Beleza? Então, suponha que nós selecionamos aleatoriamente o ponto 1,4 como centroide 1 e 4,2 como centroide 2. Passo 3. Atribua cada instância ao centroide mais próximo. Certo? Então, para atribuir cada instância ao centroide mais próximo, podemos usar qualquer uma das medidas de similaridade, de distância que eu já comentei, né, anteriormente. Para simplificar, por exemplo, nós podemos usar a distância de Manhattan, que é uma das mais simples. Beleza? Então observe essa tabela. Essa tabela ela mostra os pontos e mostra o centroide 1 e o centroide 2. Centroide 1 é o ponto 1,4, centroide 2 é o ponto 4,2. E cada coluna correspondente ao centroide mostra a distância que foi calculada. Então, por exemplo, a distância entre o ponto identificado por 1,2 e o centroide, a distância é 2. Certo? A distância entre o ponto 1,2 e o centroide 2, que é o 4,2, é igual a 3. Certo? E assim sucessivamente a gente observa todas as distâncias que foram calculadas por meio da medida de similaridade Manhattan. Beleza? Então, primeiro passo, né? E aí, ó, com base nessas distâncias, atribuímos os pontos aos seguintes clusters. Olha, observem como ficaram, né, os clusters. Então, os pontos 1,2, 1,4, 2,3, eles foram, vamos dizer assim, atribuídos ao cluster 1. E os pontos 2,2, 4,2, 4,4, 5,1, 5,3 foram atribuídos ao cluster 2. Beleza? E aí vamos para o passo 4, que é atualizar os centroides. Para isso, né, calculamos novos centroides, calculando a média de cada cluster. Certo? A coordenada x média do cluster 1 é 1,33. Então, observem que foi calculada a média correspondente à coordenada x. Né? 1 mais 1 mais 2 dividido por 3, que é igual a 4 por 3, que é igual a 1,33. Beleza? Observe a coordenada x. 1, 1, 2. Do cluster 1. Não é? Certo? A coordenada y do cluster 1, 2, 4, 3, calculando a média, é igual a 3. Certo? Então, o novo centroide do cluster 1 é 1,33,3. Se a gente usar essa mesma lógica para calcular o novo centroide do cluster 2, o valor obtido do novo, né, do novo centroide é 4,2,4 do centroide do cluster 2, ok?
Passo 5 é aquela condição de teste, né? Então, até que os centróides não mudem, beleza? Os antigos centróides eram 1,4 e 4,2. E os novos são 1,33,3 e 4,2,4. Certo? Os centróides mudaram. Se a gente comparar os novos centróides com os anteriores, a gente percebe que houve uma mudança. Então, nós repetimos a interação, os passos anteriores. Né? Passo 3. Atribua cada instância ao centróide mais próximo. Certo? E aí a gente observa a tabela que apresenta a distância entre cada ponto em relação aos novos centróides. Certo? Aos novos centróides do cluster 1. Né? Que é 1,33,3, e a gente observa as distâncias. E a gente observa as distâncias também correspondentes ao centroide 2, né? Correspondente ao cluster 2, 4 e 2,4. E a gente observa as distâncias que foram obtidas. Beleza? Novamente, com base nessas distâncias, a gente vai atribuir os pontos aos clusters. E observem agora os novos pontos do cluster 1. Observe como ficou o cluster 1. Quais são os pontos? 1,2, 1,4, 2,2, 2,3. E o cluster 2? 4,2, 4,4, 5,1, 5,3. Certo? E aí, passo 4. Nós vamos atualizar os centróides. E para isso, nós calculamos novos centróides, calculando a média de cada cluster, conforme eu expliquei anteriormente. Beleza? E aí, o centróide do cluster 1 é igual a 1,5,2,75. E o centróide do cluster 2, 4,5,2,5. Passo 5, né? Até que os centróides não mudem. Os centróides mudaram, então repetimos novamente o passo 3, que é, né, atribua cada instância ao centróide mais próximo. Então, novamente, calculamos a distância de Manhattan entre os pontos e os novos centróides correspondentes ao cluster 1 e o cluster 2. E a gente observa os resultados que foram obtidos, as distâncias que foram obtidas. Beleza? E aí, com base nessas distâncias, atribui os pontos aos clusters. A gente observa agora o cluster 1 e o cluster 2 e os pontos que foram atribuídos. Passo 4, atualizar os centróides. Novamente, nós calculamos os centróides, calculando a média de cada cluster, e a gente observa, né, o centróide correspondente ao cluster 1, 1,5,2,75, e o centróide correspondente ao cluster 2, 4,5,2,5. Passo 5, até que os centróides não mudem, os centróides atualizados são idênticos aos anteriores. Então o algoritmo convergiu para uma solução e podemos parar, ou seja, o algoritmo pode parar. Aquela condição de teste já não vai ser, né, mais verdadeira. E aí os clusters finais são, olha o cluster 1 e o cluster 2 como ficaram. Observe os pontos que foram atribuídos a cada cluster. A gente observa aí dois clusters, dois grupos, compostos por pontos distintos. Beleza, pessoal? Certo? Então, algumas reflexões. Nós paramos quando os centróides não mudam. Esta é a mesma condição de dizer que nenhum ponto está mudando de um cluster para outro. É isso que queremos dizer quando falamos que o cluster converge, certo? E durante a execução do algoritmo, os centróides mudam a sua posição inicial para alguma posição final. A grande maioria, pessoal, dessa mudança ocorre durante as primeiras interações. E muitas vezes os centróides mal se movem durante as interações finais. Certo? Então isso significa que o algoritmo Caminhas produz bons clusters. No início e posteriormente é provável que as interações produzam apenas pequenos refinamentos. Deixa eu mostrar para vocês agora, como normalmente eu faço, um exemplo da utilização de caminhos. Eu vou abrir aqui o meu notebook, um Colab, né? Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Nessa primeira célula, eu estou montando um drive, né?
Na segunda célula eu estou importando as libs, especialmente eu estou importando aqui o CKT Learning, o pacote cluster, que me permite acessar aqui, ó, importar o Caminhas. Olha a implementação do Caminhas. Beleza? As demais libs você já conhece, NumPy, Panda, Siambo, Matplotlib, né? Eu já falei várias vezes sobre elas. Nessa segunda célula aqui, eu estou acessando o dataset que está armazenado no arquivo iris.csv através do Pandas, né? Especialmente através do método read_csv. Aqui nessa célula eu estou chamando o método read, especificando 5 como valor de registros que eu quero que sejam exibidos do dataset, né? Então aqui tem 5 registros que estão sendo exibidos. Na sequência, na próxima célula, através do método info, eu vou imprimir aqui algumas informações a respeito do dataset, como o número de registros, quais são as colunas, os tipos de dados correspondentes às colunas, né? Beleza? Nessa célula aqui, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dividindo o dataset em um conjunto de treinamento e um conjunto de teste. Certo? Usando a classe train_test_split, e depois eu estou imprimindo aqui o tamanho de cada conjunto que foi gerado. Conjunto de treinamento, conjunto de teste. Nesse exemplo, pessoal, eu vou usar somente um conjunto de treinamento, tá? Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou justamente guardando aqui nessa variável train_x os registros que fazem parte do conjunto de treinamento, especialmente eu estou especificando quais são as colunas, os atributos preditivos do conjunto de treinamento que eu vou trabalhar, que eu vou usar. Eu vou usar apenas essas duas colunas aqui, esses dois atributos. Certo? E aí, nessa próxima célula, é onde eu vou treinar, usando o Caminhas. Beleza? Então, olha só o que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu estou instanciando a classe Caminhas, chamando o método construtor da classe Caminhas, passando aqui, ó, número de cluster. Eu quero que os registros que fazem parte do conjunto de treinamento aqui, esses registros eles sejam agrupados em 3 grupos, em 3 clusters. O resultado dessa instanciação eu vou guardar aqui nessa variável, Caminhas, né? E por meio dela eu vou chamar o método fit e vou passar o conjunto de treinamento para realizar o treinamento. Beleza? Certo? Realizar o treinamento. A clusterização. Né? Uma vez que o treinamento foi concluído, os clusters foram criados, eu vou testar esse modelo. De que forma? Através do Caminhas, novamente, eu vou chamar aqui o método predict, né? E eu vou passar aqui, ó, uns registros. Ou seja, cada registro que eu vou passar, ele vai ser, através do método predict, vai ser possível obter qual é o cluster que ele pertence. Certo? E aí eu vou guardar aqui, ó, xCluster, todos os clusters que serão obtidos através do predict. Certo? E depois, na próxima célula, eu vou mostrar aqui os clusters. Então, observe aqui o resultado. Ó. Ou seja, ele está me dizendo o seguinte, ó, que um determinado registro ele está clusterizado, né, no cluster 1. Certo? O segundo registro no cluster 0. O próximo registro no cluster 0. Mais um registro ele tá clusterizado no cluster 2. E assim sucessivamente. Muito legal, né? Certo? Nessa outra célula, eu criei aqui um gráfico para mostrar para vocês os centroides que foram gerados. Olha aqui, ó. Então aqui eu tenho três centroides correspondentes aos clusters, né? aos 3 clusters, certo? E a gente observa aqui, ó, as instâncias ou os registros mais próximos de cada um. Muito legal, né, pessoal? Para gerar esse gráfico aqui, ó, estão vendo aqui, ó? Eu usei aqui essa lib, né, para plotar. Beleza? Que essa daqui, ó, é a Siambo. Ok? Bom, e finalmente, pessoal, para testar a predição, o que foi que eu fiz aqui? Ó? Eu criei aqui uma nova instância, ou seja,
Eu especifiquei aqui um tamanho da sépula e a largura da pétala, e aí referenciei através dessa variável e passei ela como um parâmetro para o método predict do Caminhos. E o resultado eu guardei nessa variável aqui. E depois eu mostrei o resultado. Olha só, então esse registro aqui, essa instância, foi clusterizado no cluster 0. Olha só, foi colocado no grupo 0. Eu quero saber qual cluster, né, esse registro aqui ele será incluso. Né, ele está aqui, ó, ele será incluso no 0, no cluster 0, no grupo 0. Deu para entender, pessoal? Muito legal, né? Muito legal. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre clusterização, especialmente sobre o Caminhas. E é isso, né? Eu vou compartilhar depois esse material com vocês. Um forte abraço para vocês, pessoal. A gente volta a se falar na próxima videoaula.